esse vídeo tá valendo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Ana Paula, sou tutora aqui de Engenharia de Produção da Faculdade Anhanguera de Itapeva. E hoje estou aqui para apresentar um curso para vocês que eu gosto bastante, que é o de Técnicas e Estratégias de Aprendizagem. Um curso que vai ser de grande valia tanto para vocês que estão na escola, quanto para as pessoas que estão na faculdade. E antes da gente começar, antes da gente passar o slide, eu gostaria de saber de vocês o que é aprendizagem para vocês? O que é aprender alguma coisa? Para mim, a aprendizagem é quando alguém tenta ensinar alguma coisa para nós. Alguma coisa assim, que vai gerar alguma coisa no nosso futuro. O que mais que é aprendizagem? Você acha que a gente pode aprender tudo? Se a gente quiser? Você acha que o cérebro humano tem essa capacidade de aprender as coisas? Eu acho que sim. Tem, né? Então, qual que é a primeira coisa que a gente aprende na vida, para vocês? Quando a gente é bebezinho ainda. Andar, contar, falar, né? Então, a aprendizagem é você aprender alguma coisa que vai te trazer um benefício, né? Seja uma disciplina escolar, seja alguma função que você tem, uma profissão, qualquer coisa, certo? E aprender, esse processo de aprendizagem é natural do ser humano. Então, como vocês falaram para mim, quando a gente é bebezinho, a gente aprende um monte de coisa, né? Então, é algo natural do nosso cérebro. Então, quando a gente pensa em aprender, olha só que informação importante que eu trouxe aqui para vocês. Um dos termos mais pesquisados nessas barras de ferramenta tipo Google é como aprender. Como que a gente aprende alguma coisa? Então, as pessoas têm essa necessidade de entender como que faz para a gente aprender, desde uma receita de bolo, uma profissão ou alguma funcionalidade. A aprendizagem, pessoal, é algo natural, inato a todos os indivíduos. Aprendemos a andar, a falar e a viver em sociedade sem precisar ter aulas para isso. Nenhum professor nos ensinou a andar. A gente aprendeu sozinho. Lógico que os nossos pais incentivam. Então, primeiro a criança ela começa a ficar em pé. Não sei se vocês já viram, se vocês têm irmãos, sobrinhos. Primeiro a criança começa a ficar em pé. E ela ainda fica meio bamba, ela ainda não consegue ter aquele equilíbrio. E daí sempre tem uma pessoa que fala assim, ó, vem aqui. E aí a criança ela tem aquela vontade. E aí ela dá aquele primeiro passo. Só que tem algo importante. A criança aprende a andar de cara? Não. Ela cai. E é assim com a gente também. Sempre quando a gente vai aprender alguma coisa, não dá para esperar que a gente vai aprender de uma vez só. A gente falha, isso é normal, tá bom? Mas o mais importante é não desistir. Quando a gente tem esse empenho de tentar mais uma vez, a gente chega lá. Então, ninguém nos deu aula para falar, não tinha nenhum professor que nos ensinou as letras do alfabeto. O que a criança faz? Ela escuta os pais falando, os familiares, e ela repete. E aí ela começa a falar, mamãe, papai, água, papá, palavras mais simples. E aí, conforme o tempo vai passando, ela vai se aperfeiçoando, vai conhecendo outras palavras, começa a formar frases, e aí então quando vê, a criança já está falando, né? Então, o mais importante é, aprender é algo natural. Lógico, pessoal, que existem aptidões. Tem pessoas que têm mais facilidade com alguns conteúdos do que outras. Queria saber de vocês ainda que estão na escola, tem algum conteúdo que vocês têm facilidade e algum conteúdo que vocês não gostam mesmo, que vocês sempre tiveram dificuldade? Sim. Eu sempre tive dificuldade em matemática. E você? Tive mais facilidade. Mais facilidade, viu? Viu só como é diferente? Eu também sempre tive mais facilidade com matemática e eu tinha uma dificuldade muito grande, gente, para compartilhar com vocês. Eu não gostava de escrever e nem de ler. Nunca gostei. Então, para eu ler alguma coisa, para me trazer a atenção de eu querer pegar um livro e ler, tinha que ser coisas muito específicas, temas que eu gostava muito. Senão, para mim, não ia. E eu não gostava de escrever. Eu sempre fui de exata, gente. Pra mim é assim, ó, tá aqui, vamos resolver. Então eu não tinha paciência de ficar escrevendo um monte de coisa, eu não tinha paciência, gente. Pra mim, tem uma pergunta e tem uma resposta. Pra mim era assim. Então eu também tenho facilidade mais com a área de exatas, assim como
no Yuri, porém outras pessoas têm facilidade em português, ou biologia, ou enfim. Todos nós somos diferentes, né? Então a gente tem aptidões diferentes. Mas não quer dizer que a gente não é capaz de aprender, né? Ou vocês acham que a gente é incapaz de aprender alguma coisa? Será? A gente é capaz de aprender? É, a gente é capaz. Tudo bem que existem facilidades e tudo mais, mas a gente é capaz de aprender o que a gente quiser. Tá? Só que a gente precisa ter empenho e dedicação para fazer isso. Porque quando a gente gosta de uma coisa, é mais fácil da gente aprender. Você tem interesse. E quando você não gosta? É mais difícil. Eu, gente, no auge da minha adolescência, todo mundo falava, Ana, tem que ler, tem que ler, tem que ler livro. E eu falava, ai meu Deus do céu, não gostava. Pra mim era só romance, né? Adolescente era romance. Se não fosse romance, a pessoa não lia o livro. Então, ainda que algumas pessoas tenham mais familiaridade com determinados assuntos do que com outros, nosso cérebro, olha só, é capaz de aprender qualquer tipo de nova informação ou habilidade. E isso pode ser facilitado com as técnicas certas de aprendizagem. E hoje o tema central dessa palestra, desse curso, é ensinar para vocês algumas técnicas de aprendizagem. Por quê? O que acontece, pessoal? Como eu disse para vocês, quando a gente tem familiaridade com o conteúdo, é mais fácil da gente aprender, porque você tem interesse de ler. Porém, quando você tem dificuldade, tudo se torna mais difícil. E aí é aquele momento, que com certeza já aconteceu com vocês, que até olhar uma formiga andando na parede parece que é mais interessante do que fazer o que você tem que fazer. E aí essas técnicas de aprendizagem te ajudam a ter mais sucesso no que você está fazendo, trazem mais organização do seu processo de estudo, tá? Então, é aquele ditado, né? Aprender a aprender. A gente tem que aprender a como aprender um novo conteúdo. Então, saber aprender a aprender tornou-se crucial, uma vez que novos conhecimentos surgem da noite para o dia e convivemos constantemente com o imprevisível. Aqueles que conseguem atualizar suas habilidades com mais facilidade, claramente destacam-se dos demais. Então, ali no finzinho da década de 80, começo dos anos 90, aconteceu um processo chamado de globalização. Tem alguns autores que colocam a década de 80, outros colocam a década de 90, enfim, foi ali naquele período que iniciou um processo de globalização, uma era de informação, com internet e tudo mais. E as coisas ficaram muito rápidas. Então, antes desse período, para lançar um novo produto, por exemplo, levava anos, 5, às vezes 10 anos para você lançar um novo produto. Hoje em dia, quanto tempo que leva para lançar um novo celular, que seja 6 meses? Às vezes nem isso. Então as coisas estão muito rápidas. Então a todo momento nós temos novas informações. A todo momento as coisas estão mudando. E a gente tem que ter a capacidade de se adaptar a essas situações. Vocês, ainda mais que vão sair aí do terceiro ano, vocês vão fazer uma faculdade, vão entrar no mercado de trabalho. Olha só, gente, não tem alguns anos ainda para vocês. As coisas vão estar mais rápidas ainda. E se vocês não conseguirem se adaptar a esse modelo que a gente está vivendo hoje, cai fora. A pessoa não consegue se manter no mercado de trabalho. Porque ninguém quer uma pessoa que não se atualizou. Ninguém quer uma pessoa com informações que não estão atualizadas. Então pensa só na medicina, por exemplo, a área da medicina. Hoje, os conhecimentos sobre determinadas doenças estão muito mais avançados do que há 50 anos atrás. Então pode ser que antigamente usasse o medicamento X para tratar tal doença. Pode ser. Mas hoje em dia, devido a um novo estudo, usa o medicamento Y. Já pensou se você não sabe disso? Você ainda continua tratando a pessoa com aquele medicamento que já tem um estudo que está falando que ele não é mais tão eficiente do que o outro? Um médico que não traz credibilidade. A pessoa vai passar em você, se for um médico, vai falar, poxa vida, não me ajudou no meu problema, tive que ir num outro médico, e daí que me ajudou. Então a gente tem que estar atualizado, certo? Então a gente tem que se atualizar sempre. Quando vocês começarem a cursar uma faculdade, nem perguntei para vocês qual é o curso que vocês têm vontade de cursar. Vocês já sabem? Ou tem uma ideia, pelo menos? Psicologia. Psicologia, legal? Engenharia. Opa! Aí sim! Gente, curso top. Você, psicologia, ainda mais.
Você tem que estar muito atualizado, porque a todo momento está surgindo novos materiais a respeito de estudos sobre comportamento e tudo mais, e você vai ter que estar atualizado. Então perceba a importância de você sempre estar atualizado dentro da sua área. Você também, eu falei aqui de psicologia, porque é algo que surge muitos estudos exatas, né? Eu até brinco com o pessoal lá da escola, fiz uma atividade com o primeiro ano que era sobre Teorema de Pitágoras. E aí eu fiz a demonstração algébrica com conta, mas quis fazer uma brincadeira com eles e levei um quebra-cabeça para ensinar o Teorema de Pitágoras, para ensinar que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, e era um quebra-cabeça. E eu levei para fazer uma atividade diferente e tudo mais. E eu tive essa reflexão, enquanto eles estavam colando o quebra-cabeça, eu tive uma reflexão muito profunda, compartilhei com eles, e eles falaram, nossa, professora, nossa, dona, eles chamam de dona. Falei, gente, que coisa mais bonita, né? Todas as áreas sofrem mudanças, tipo a biologia sofreu mudanças ao longo dos anos, a química, né? Mas a matemática permanece, né? A gente está estudando o Teorema de Pitágoras, que é um teorema proposto há 3.000 anos atrás, e que ainda vale. Isso é muito bonito. E aí eu fiquei reflexiva, assim, olha que eles estavam fazendo aquele quebra-cabeça. Falei, gente, isso é lindo. Isso é lindo. Pitágoras desenvolveu um teorema que a gente ainda utiliza. Eles falam, caramba, aí, dona! Isso é lindo, gente. Mas, né, é lógico que até na área de engenharia, com certeza tem técnicas novas de construção, novos materiais, que a gente tem que estar aí super atualizados. Em um mundo de constantes mudanças, um profissional que tenha a habilidade de aprender com agilidade é extremamente valioso para as empresas. Por quê? Vocês acham que é uma pessoa valiosa para a empresa? Difícil, é a mesma coisa. Não é? O que vocês acham? Eu acho que ele é valioso para a empresa pela facilidade que ele teve de entender aquilo. Se atualizar rapidamente. Porque o mundo hoje está assim, gente. É mudança atrás de mudança e é tudo muito rápido. É muito rápido. A sociedade evoluiu de uma forma absurda, muito rápido. E aí, imagina se você tem dentro da sua empresa aquele funcionário que é lerdo, toda hora você tem que ficar falando, não, faz desse jeito, e a pessoa ainda fala, mas eu fiz assim minha vida toda. É difícil, né? Até compartilhar uma história que aconteceu com a minha turma de produção. Não sei se lembra do Sérgio, da turma da Rafa. Ele contou uma história, vou falar pra vocês, e depois vocês vão me falar o que vocês acharam dessa história. Que ele começou a trabalhar numa empresa, e ele ia trabalhar na parte da secretaria, da organização dos documentos. E aí era tudo impresso, guardado dentro de caixa. E ele não conseguia achar os documentos, porque disse que era uma bagunça, era coisa jogada dentro da gaveta, coisa jogada dentro do armário, e ele não conseguia se organizar e tudo mais, perdia documento, e aí ele propôs pro cara, que era dono da empresa familiar, né, gente? Por que não fazer uma planilha para passar todos esses dados no computador? O cara xingou ele. Falou que fez assim a vida toda? Como assim? Ele tomou um xingo. Tomou um xingo. Ele falou, tomou um pito daqueles. O cara falou, fiz isso a vida toda? Você não era nem nascido, já trabalhava desse jeito? Agora você vem falar pra mim que não é assim que se faz? Como assim? E aí ele ficou, meu Deus, né? E é uma coisa que pra gente, que a gente nasceu em outra época, né? É uma coisa que é 1000 vezes melhor, gente. Você ter organizado dentro do computador para você buscar dentro de uma pasta, documento tal, você sabe que está naquela pasta, é muito mais fácil do que você ter que ficar fazendo isso daqui, ó. Ele ficar procurando documento, um a um. Não tinha organização nenhuma. Difícil trabalhar com esse tipo de pessoa, não é? Você já teve uma situação assim? Eu tive uma situação bem parecida com essa. Eu estava fazendo um estágio, era com vaca, com ovelhas, então o pessoal é bem rústico. Daí, todos os arquivos que eles tinham de nascimento, era tudo em caixas. Assim. Aí eu peguei e organizei tudo em planilhas. E na nuvem ainda, porque qualquer um pode ter acesso. Então o cara não gostou muito, mas largou. Daí eu saí do estágio, anos depois eu recebi um e-mail dele. Você salvou minha vida com esses dados, muito obrigada. Pois é. Mas no seu caso, o cara ainda percebeu que foi melhor e tudo mais. No caso desse nosso colega.
Não, ele não gostou nem. Então, muito valioso para a nossa empresa a gente ter um profissional que consegue se adaptar aí facilmente, consegue aprender rapidamente. Então, entendendo o nosso cérebro. O cérebro é o dispositivo mais complexo e avançado que se conhece até hoje. Na verdade, o ser humano ainda não entendeu 100% das coisas que acontecem no cérebro, né? Vocês sabem disso, que é uma coisa muito complexa. A gente não tem ainda o entendimento total de como acontece, como que a gente processa informações e emoções. É uma máquina perfeita, né? Se for ele que ainda quer psicologia, gente, o cérebro é uma máquina perfeita. Tudo aquilo que uma pessoa sente ou sabe, passa por ele, uma vez que todas as informações são processadas ali e arquivadas em conexões chamadas sinapses. Então tudo, absolutamente tudo que a gente está fazendo tem que passar pelo nosso cérebro. Só que o nosso cérebro também é uma peneira. Tem coisas que ele guarda, tem coisas que ele descarta. Então, uma coisa muito interessante da gente pensar é a respeito de sonho. Sonhos que a gente dorme, sonha. Vocês já repararam que quando você acorda, você lembra do sonho? Passa um tempinho e você já não lembra de mais nada. Ou você lembra assim um tiquinho só. E às vezes você quer contar para outra pessoa o que você sonhou, mas nem você consegue mais falar o que você sonhou. Você fala, e as palavras não vêm na cabeça, porque o seu cérebro deletou. É uma coisa que não tem importância. Porém, informações importantes, o cérebro guarda, certo? Às vezes nem tanto, né? Quando a gente não tem muita atenção, às vezes, no que está sendo falado, às vezes não guarda não, e você tem que ver mais uma vez, certo? Principalmente para as pessoas que têm aí déficit de atenção, e daí um probleminha a mais, que você fala claramente o que a pessoa tem que fazer e a pessoa está lá viajando, o cérebro não consegue armazenar aquela informação. Mas o que eu quero falar para vocês é que tem como você otimizar isso, tá? Tem como você criar algumas técnicas de estudo para você conseguir guardar mais informações e para essas informações ficarem disponíveis no seu cérebro por muito tempo. Vocês que estão na escola, já vou falar para vocês na lata que não esperem que tudo que vocês aprenderam no ensino médio, que seja, vocês vão lembrar daqui a 20 anos. O nosso cérebro não funciona assim. Então, se você não colocar em prática o que você aprendeu, vai deletar, tá? Então, você que quer psicologia, talvez você não lembre de algumas fórmulas de física. Por quê? Porque você não usa. Não tem por que o seu cérebro armazenar uma informação que não tem utilidade para você naquele momento. E aí o cérebro descarta. Porém, se algum dia, por um acaso, você precisar, você sabe onde você vai encontrar. Você sabe que se abrir um livro de física, você vai encontrar a fórmula ali e talvez você relembre. Talvez não, mas talvez você relembre. O que eu quero dizer é que o que define as informações que serão armazenadas no nosso cérebro é como você armazena essas informações e o fato de você colocá-las em prática. Quando você pratica, quando você usa aquela informação de fato, aí ela fica armazenada numa outra parte do nosso cérebro que retém aquelas informações mais antigas, certo? A aprendizagem está diretamente relacionada com a capacidade do cérebro de se adaptar a diferentes circunstâncias. Esse fenômeno, conhecido como neuroplasticidade, faz com que todo o processo de aprendizagem e experiências vividas por alguém modifiquem o cérebro, seja temporariamente ou de forma definitiva. Então, o que é neuroplasticidade? É uma modificação que acontece no nosso cérebro devido a alguma informação que você teve, certo? Então, quando você adquire uma informação, quando o seu cérebro passa por essa modificação, uma informação que você reteve mesmo dentro do seu cérebro, que grudou no seu cérebro, você não volta mais ao momento que você tinha antes. O seu cérebro ele guarda aquilo de fato para você usar posteriormente. Então, quem é médico, por exemplo, a pessoa estudou, nem sei quantos anos que são o curso de medicina. Às vezes a pessoa faz ainda, emenda uma pós-graduação e tudo mais, uma especialização. Então, são anos e anos de estudo que a pessoa tem, e aí ela guarda na cabeça dela que para tal doença, esse medicamento pode ajudar. Então, essa informação ficou retida no cérebro da pessoa. Então, ela sabe que lá na frente, se ela se deparar com a situação, é esse medicamento que ela vai utilizar, certo? E aqui é uma ilustração
de como essas alterações acontecem dentro do nosso cérebro e como a gente não consegue retornar àquele estágio inicial. Então essa modificação ela fica para sempre no nosso cérebro, tá? Isso é a neuroplasticidade. Mas otimizar as capacidades cerebrais depende de um trabalho constante para melhor aprender a aprender. A importância de dominar a aprendizagem do aprender está no fato de que é muito mais fácil para o cérebro de transformar um conhecimento novo em algo aplicável na vida cotidiana por meio de modelos e técnicas estruturadas, que por sua vez conseguem tirar melhor proveito de suas capacidades de retenção e assimilação. Tem outra coisa que não está escrita aqui, mas que eu queria compartilhar com vocês, que uma professora uma vez nos ensinou. Uma professora da faculdade, inclusive, que sempre dizia que a gente não ia mesmo guardar todas as informações que a gente aprendeu na faculdade. Ela falava, não vai, pode guardar os cadernos, porque tem gente que guarda todo o material, deixa em casa. Pode guardar seus cadernos, pode guardar todos os livros que vocês usam. Eu afirmo para vocês que vocês não vão lembrar de tudo que vocês aprenderam. Por quê? Porque a gente só retém o que a gente usa de fato, que a gente aplica. Só que o mais importante é o quê? A gente saber onde procurar essa informação se a gente precisar. Então você tem que saber o livro que você vai procurar para você achar essa informação. Você tem que saber onde você vai encontrar essa informação. E ela falava assim pra gente, relembrar é mais fácil do que aprender. Então uma vez que você aprendeu alguma coisa de fato, porém devido ao pouco uso do seu cérebro, uma vez que você aprendeu uma coisa de fato, porém lá na frente não usou e o seu cérebro às vezes deletou aquilo, se você aprendeu alguma coisa de fato, no momento que você olhar aquilo novamente, você vai ter um estado, você vai falar, nossa, eu lembro disso, desbloqueou uma memória aí do meu cérebro, eu lembro assim disso daí, que a gente resgata, essa informação ficou grudada no nosso cérebro. É claro que nem sempre isso acontece, tem coisas que são deletadas mesmo do nosso cérebro. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes tem alguém que tem alguma lembrança com a gente e que fala, nossa, você lembra quando a gente era criança e tal coisa, e daí você fala, não. Aconteceu isso? Por algum motivo o seu cérebro não achou que aquilo era importante o suficiente e ele deletou. Mas para outra pessoa aquilo foi muito significativo. Então isso já aconteceu algumas vezes comigo, de alguém falar alguma lembrança que eu estava junto, mas eu não tenho ideia, não lembro. Então o nosso cérebro funciona dessa maneira, é como uma peneira. Então tem coisas que ele vai reter, tem coisas que ele não vai reter, tem coisas que ele vai reter por um tempo e você vai esquecer posteriormente, mas daí se alguém te perguntar, você vai olhar e você vai falar, nossa, lembro, não sei se vocês já tiveram algo assim, algo que parece que não estava no seu cérebro, mas daí, no momento que você olha, você fala, nossa, eu lembro disso. Muito interessante. Pela memória temos acesso às informações, mas é pela aprendizagem que conseguimos conectá-las e dar um uso concreto a um conhecimento que era abstrato. O fator-chave para a gente se lembrar de alguma coisa do estudo, do nosso estudo, é a gente conseguir dar uma aplicação para ele, uma aplicação concreta. E aí esse foi um dos motivos que quando eu estava ensinando Pitágoras, o que eu fiz? Eu levei o quebra-cabeça. Eu ensinei da forma que é para ser ensinado, na lousa, com conta. Mas eu também levei o quebra-cabeça, porque eu queria que eles entendessem o que era o Teorema de Pitágoras. E sabe o que aconteceu? Todo mundo guardou a equação. E eu fiquei muito feliz. Outra situação que aconteceu na nossa sala era de que a turma não estava conseguindo guardar a equação do volume de alguns sólidos. Juntei um monte de caixinha de remédio, fui pedindo para todo mundo, gente. Peguei algumas em casa, fui pedindo para outras pessoas. Coloquei uma caixinha de remédio para cada um, dei uma régua na mão, mediram as 3 dimensões, multiplicaram e acharam o volume dessa caixinha. E aí eles trocaram entre eles as caixinhas e encontraram o volume de todas as caixinhas que tinham. O que aconteceu? Guardaram a equação do volume. Nunca mais esqueceram. E aí na prova, eu não precisei nem colocar na lousa, eles sabiam qual era a equação. Por que isso aconteceu? Vocês sabem me dizer? O método de aprendizagem. Quando eu dizia que o cálculo do volume o volume de um paralelepípedo é calculado pela multiplicação das 3 dimensões, comprimento, largura e altura, ficava abstrato para eles. Mesmo que eu escrevesse, mesmo que eu desenhasse na lousa,
Quando eu dei a caixinha de remédio para eles e eles mediram com a régua as 3 dimensões e multiplicaram e calcularam, essa informação que antes era abstrata grudou na cabeça deles. E aí eles não esqueceram mais. E isso eu fiz no começo do ano. Chegou no fim do ano, quando precisava ainda dessa informação, eles lembraram dessa informação. Então, olha só como que o nosso cérebro funciona. Então, quando você faz uma metodologia prática, é mais fácil do nosso cérebro guardar. Por quê? Porque a gente vê, porque a gente faz, não é? E assim vai ser na profissão de vocês também. Vocês vão aprender no livro, vocês vão aprender na lousa. Só que no momento em que vocês fizerem, nas aulas práticas, no momento que você começar de fato a conversar com as pessoas, a tentar entender o que está acontecendo, que você aplicar os seus conhecimentos, no seu caso da psicologia, você vai reter essa informação. No momento que você começar a fazer as aulas práticas, no momento em que você sair da faculdade, você começar a trabalhar, que você colocar a mão na massa, você vai entender. E essa informação, gente, gruda. E aí não há o que tire mais do nosso cérebro. Quando você usa, não há o que tire. Então, essa é a chave, é você transformar, você dar um uso, né, concreto, algo que era abstrato. Você transformar esse abstrato numa aplicação, tá bom? Então, o que é a aprendizagem? Aprender é um processo contínuo, cuja potencialização depende diretamente de nossa memória de longo prazo. Por que eu falo que é um processo contínuo? Será que a gente aprende só se falar uma vez pra gente? Talvez sim, talvez não, mas vocês acham que... Eu acho que não. A gente precisa de estímulo contínuo, não é? Pra gente aprender, não é? Várias vezes repetindo, fazendo a leitura do nosso material, treinando as atividades. Por isso que é um processo contínuo. E a gente nunca pode parar de aprender. Se engana quem acha que vai terminar na faculdade, você nunca mais vai aprender nada na sua vida relacionado à sua profissão. Engano seu, você vai continuar aprendendo, daí você vai aprender na prática. Aí você vai aprender que algumas coisas, você vai aprender algumas coisas que não estão escritas em livros, que daí é o seu conhecimento prático. Você vai tirar conclusões do seu trabalho. Você vai falar, nossa, então funciona dessa maneira, e aí o seu cérebro vai se atualizando. É a neuroplasticidade, seu cérebro vai se modificando, vai retendo novas informações. Por que está relacionado à memória de longo prazo? Porque essas informações que são mais antigas, elas estão guardadas num local do nosso cérebro diferente, e essas informações elas são mais solidificadas dentro do nosso cérebro. Tem uma prova desse conceito na minha casa. Minha avó tem Alzheimer. Vocês sabem o que é Alzheimer? É uma doença que a pessoa esquece das coisas. Só que ela tem informações muito antigas. Ela esquece coisa de agora, mas ela lembra de coisa muito antiga. Ela tem Alzheimer e o meu avô também teve Alzheimer. E quando ele estava bem no finzinho da vida dele, toda vez que você chegava na casa dele, ele perguntava assim, você veio a cavalo? Ele falava, a gente falava, vim a cavalo. Onde você deixou o cavalo? Ah, deixei ali amarrado. Toda vez ele falava. Então, interessante, né? Como que essas informações mais antigas, elas ficam solidificadas no cérebro. O que é mais recente, a pessoa tem mais facilidade em esquecer. Porém, coisas muito antigas ficam armazenadas num local muito especial do nosso cérebro. E elas ficam ali impregnadas. A prova disso é que eu tenho certeza que vocês devem ter alguma informação de quando vocês eram muito pequenos e que está lá guardada. Talvez nem seja algo tão importante, mas é alguma informação que ficou ali armazenada no cérebro de vocês. Vocês não têm algo assim? De muito tempo atrás? Nem é coisa importante, é tipo uma informação que você tem ali. Então, aproximadamente 80% das informações que chegam a uma pessoa durante o dia são descartadas após 24 horas. Isso significa que algumas coisas que aconteceram ontem, gente, a gente nem lembra mais. Que doido, né? Alguma coisa que aconteceu ontem e talvez o meu cérebro já não se recorde mais do que aconteceu. Interessante, né? E o que a gente tem que fazer para, então, reter essas informações? Repetir. Quando a gente repete, a gente estimula o nosso cérebro a guardar essas informações, tá?
É lógico que esse 80% aqui dessas informações são coisas cotidianas que não têm muita importância. Então, gente, sei lá, o fato de você, não sei, ter tropeçado numa pedra, aquilo lá vai sumir do seu cérebro, não tem importância aquilo. Você não vai lembrar que ontem você tropeçou numa pedra na frente da casa de não sei quem. Então, são coisas que são descartáveis, coisas importantes que o nosso cérebro tende a recordar, tá? Mas o que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Repetir, aplicar algumas técnicas de estudo, né? Para fazer com que essa informação fique retida no nosso cérebro. Então, dessa forma, pode-se dizer que a aprendizagem facilita com que aquilo que é importante e relevante permaneça disponível no nosso cérebro. Então, isso é tudo que a gente quer na vida. A gente quer que essa informação fique disponível. Quando vocês forem fazer o Enem, vocês querem que essa informação esteja disponível no cérebro de vocês. Algo que vocês aprenderam lá na escola, você quer que essa informação esteja lá. Sempre ela está? Nem sempre, né? Nem sempre ela está. Mas a gente vai fazer o possível, aplicando técnicas de estudo para reter essas informações, certo? Então vamos lá. Agora eu vou começar a explicar para vocês, ao todo são 10 técnicas de estudo. Tem mais técnicas além disso, selecionei aqui as que eu julgo mais importantes. Mas eu vou começar a explicar para vocês algumas das técnicas que podem ajudar vocês no processo de estudo, vocês aí que estão na escola, no processo de estudo futuro, para uma faculdade, para um concurso. Enfim, já vou começar com a minha favorita, a técnica Pomodoro. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de concentração. Eu só tenho concentração quando é algo de muito interesse para mim. Se não for, eu sou daquelas que fica viajando. Eu posso até estar olhando assim, gente. Eu posso até estar olhando, mas eu provavelmente estou viajando se não é algo do meu interesse. E essa técnica me ajudou demais, gente. Me ajudou num nível, a técnica Pomodoro. Por quê? Porque eu não sei se vocês são assim também. Por favor, não digam que só eu sou estranho. Eu até consigo manter o meu foco em alguma coisa que não é do meu interesse, mas por pouco tempo. Vocês são assim também? Depois, gente, já é. Eu posso até estar olhando assim, eu estou pensando em outra coisa. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. Encontrar uma maneira de focar no que eu preciso, sem viajar, sem ficar olhando a formiga andando na parede. Como é que funciona a técnica Pomodoro? Primeiro, você precisa de um timer. Seu celular, ou aqueles timers mesmo. Ela se chama técnica Pomodoro por conta daqueles timers antigos que tinham, que era um tomatinho. Pomodoro é tomate, né? Tanto que vocês estão vendo aqui o tomatinho, em inglês. Então, aqueles timers bem antigos que as pessoas colocavam na cozinha, que você colocava um bolo para assar por 45 minutos, daí você colocava timer para 45 minutos e ele apitava, para você não esquecer o bolo no forno. Então, por isso que ela se chama Pomodoro. Pomodoro é tomate em inglês. E olha só que interessante que é essa técnica. Essa aqui é muito legal, gente. Primeiro, você vai escolher qual é a atividade que você vai fazer. Então, suponhamos que vocês tenham que estudar matemática para a prova. Então, você selecionou o seu tópico, é matemática. É isso que você vai estudar. Aí você vai colocar o seu timer no celular para exatos 25 minutos e precisa de um sinal sonoro. Não é para deixar, não é para marcar na sua cabeça, agora são 19h55, daqui a 25 minutos vou olhar o celular para eu parar a minha atividade. Não, gente, você tem que colocar o timer e ele tem que fazer o barulhinho, que é para o seu cérebro entender que acabou. Então você vai estudar por 25 minutos exatos. O celular vai apitar. Assim que ele apitar, o que você vai fazer? Estão enxergando aí? Faça uma pausa de 5 minutos. Então você estudou 25 minutos, você vai dar uma pausa de 5 minutos. Nesses 5 minutos, você vai fazer alguma coisa de lazer. O que você pode fazer? Você pode mexer no celular um pouquinho, passar a mão no seu cachorro, olhar um pouquinho pela janela, ir na cozinha beber um copo d'água. Você vai fazer alguma coisa que te distraia. E é importante que você saia daquele ambiente. Então, se você está sentado no seu quarto, você está estudando na sua mesa, apitou, deu 5 minutos, vai lá na porta do seu quarto, vai dar um oi para sua mãe, vai falar com seu cachorro, saia daquele ambiente durante 5 minutos. Apitou de novo o seu celular, acabou os seus 5 minutos de descanso. O que você vai fazer agora? Mais uma rodada de 25 minutos de estudo.
E quando acabar os 25 minutos de estudo, o que você vai fazer? Descansar mais uma vez. Mais 25 minutos de estudo, mais um descanso. Mais 25 minutos de estudo. E aí, quando você completar 4 ciclos de estudo, você vai descansar até 30 minutos. Está escrito aqui embaixo, ó. Aqui na imagem está 25, mas geralmente nas imagens estão 30 minutos e é o que a técnica Pomodoro pede mesmo. É que eu achei essa imagem bonitinha, tá? Mas você vai descansar aí por 30 minutos. E só depois desses 30 minutos você vai voltar para estudar de novo. Pessoalmente, eu não volto. Por quê? Porque pra mim cansa. Eu não sei vocês, eu não consigo ficar muito tempo numa atividade. Então a técnica Pomodoro me ajudou demais, porque eu não cansava, eu não distraía com o celular. Porque qual que é o grande problema quando a gente está estudando? O celular toca, chega mensagem, você pega o celular, a hora que você veja passou tipo 30 minutos que você está mexendo no celular. Então a técnica Pomodoro me ajudou muito, porque eu não sentia. Eu estava estudando, quando o celular apitava, aí eu ia pegar meu celular, respondia algumas pessoas, aí o celular apitava de novo e voltava para o estudo, e aí eu não sentia. Então 25 minutos nem é tanto tempo. Porém, para mim, quando eu terminava esse 4º ciclo aqui, eu ia descansar 30 minutos, mas eu não retornava mais. Eu fazia um ciclo. É claro que você pode fazer mais, se vocês conseguirem. Isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais facilidade em ciclos contínuos de estudo, outras pessoas não têm tanto. Mas, enfim, a técnica Pomodoro me ajudou demais e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Já tinham ouvido falar dessa técnica? Gente, essa daqui vocês vão ter que testar de verdade. Eu sei que todas as técnicas aqui são importantes, cada qual com as suas vantagens. E nós também somos pessoas diferentes, então pode ser que uma técnica funcione para mim, talvez não funcione para a Ingrid, por exemplo. Mas essa daqui, gente, eu não conheci nenhuma pessoa que falou para mim que não deu certo. Isso daqui dá certo real. Só que coloque o timer no seu celular. Estude durante 25 minutos, dá uma pausa de 5. Mais 25 minutos, outra pausa de 5. Mais 25 minutos, outra pausa de 5. Mais 25 minutos, e aí você dá um descansão de 30 minutos. E se você quiser, você retorna. Ó, inicie outro ciclo de Pomodoros. Então, se você quiser, você retorna, mas você tem que respeitar esses prazos. E a cada 4 ciclos, você dá um descanso de 30 minutos. Gente, testem. O dia que vocês testarem a técnica Pomodoro, vocês vão ver que ela realmente funciona, gente. Demais. Outra técnica, que essa daqui eu acho que vocês conhecem, acho que vocês já fizeram na escola, que é o mapa mental. O que é um mapa mental? Mapa mental para mim são frases que, tipo, são pequenas frases que já vão fazer você lembrar de todo o assunto estudado. Né? Isso. E o grande chunk do mapa mental é que ele é visual. Então ele é colorido. Então eu trouxe aqui um exemplo. Nem sabia que você ia estar aqui, ó. Eu trouxe de reinos, ó. Olha só que legal. Então o grande chunk do mapa mental é ele ser todo colorido. E dá para você fazer isso com qualquer disciplina, até com matemática. Eu fiz isso com alguns estudantes. Deu certo, gente. Até com matemática. Então você coloca o tema central, né? E aí você vai puxando as flechinhas com algumas informações, tá? E aí quando você olha esse mapa mental, você relembra. Não precisa escrever tudo, não precisa escrever texto. Não é isso que o mapa mental é. O mapa mental é uma ferramenta de estudo para você colocar pequenas frases, como você disse, para você relembrar. Tá aqui, isso vocês já aprenderam na escola, né? Quais são os 5 reinos? Então tem ali o Animalia, Monera, Protisto, Fundio, Plantae. E aí tem algumas informações aqui, ó. Então, ó, no Animalia, eucariontes pluricelulares, heterótrofos por ingestão, com reserva de glicogênio. Então tem algumas informações ali sobre o reino Animalia. Passou para o Plantae, mais informações. Eucariontes pluricelulares, com parede celular de celulose. Autótrofos fotossintetizantes. Então tem informações sobre o reino Plantae.
E aí, quanto mais colorido for o seu mapa mental, mais fácil é de você lembrar, porque o nosso cérebro, ele gosta de ser chamado da atenção por coisas coloridas, coisas cheias de desenho. Então, até mesmo em matemática, como eu disse, eu consegui fazer mapas mentais com os meus estudantes, super coloridos, com equações, e eles guardaram as informações. Então, as técnicas que eu estou passando aqui, gente, realmente funcionam. É para guardar a informação. E aí, a gente fez em cartolina e pregou na sala. Então, daí, quando eles estavam estudando, eles olhavam, lembravam e faziam. E aí, chegou um momento que a gente tirou, no dia da prova a gente tirava, eles lembravam. Porque ficou um negócio visível, todo dia eles tinham contato com aquilo. Então, façam os mapas mentais enquanto vocês estiverem estudando. Coloca no seu quarto, ou cola no caderno, se vocês fizerem uma folha sulfite, ou deixa pregado ali na sua mesinha que você estuda no seu quarto, mas deixa ele de uma forma que você consiga ver. Certo? Já fizeram mapas mentais na escola? Bastante. Testes práticos. Esse método consiste em praticar exercícios para se preparar melhor para uma prova. Lembre-se que a prática leva à perfeição, certo? Então, se você está treinando para uma prova de biologia, por que não fazer vários exercícios de biologia para você colocar o seu estudo em prática? Então, os testes práticos são o quê? São exercícios, são questões acerca do que você está estudando para você colocar em prática o seu conhecimento. Então, você pode selecionar na internet. Gente, a internet é uma ferramenta maravilhosa. Antigamente, a gente tinha que ir em biblioteca se a gente precisasse de alguma coisa. Então, os professores até mandavam listas para a gente. Só que se você precisasse de uma nova informação, você tinha que ir até a biblioteca atrás dessa informação. Hoje a gente tem a internet. Então, na internet você consegue encontrar simulados, várias questões. Você pode pegar essas questões e treinar. Então, se você tem uma prova de biologia, só ir lá no Google, exercícios de biologia, e coloca o tempo que você está estudando. Pega uma lista de exercícios, senta na sua mesinha e vai fazer os exercícios. E eu tenho certeza que você vai se dar bem na prova. Por quê? Porque ali durante a resolução daqueles exercícios, o seu cérebro é forçado a retomar informações que você já aprendeu na escola. Então ele vai tentar lembrar o que ele aprendeu para conseguir resolver aquela questão, não é mesmo? Ou você fala assim, mas eu gosto de fazer junto com o livro. Perfeito, gente. O ato de você abrir o livro, pesquisar a informação para você poder responder, te ajuda pra caramba também. Você não precisa fazer no estilo prova. Se você quiser, você pode. Mas se você quiser pesquisar as respostas no próprio livro, achando as informações, não pensem que isso não vai fazer efeito. Vai fazer efeito sim. Só o ato de você pesquisar, de você procurar e responder aquelas questões na sua folha, já vai estar te fazendo muito bem. Então, ao estudar para o Enem ou para o vestibular, por exemplo, busque por provas de anos anteriores ou simulados na internet. Assim você consegue conhecer melhor a prova e conquistar melhores resultados. Eu tinha um tio que pegava os simulados do Minas e ele me colocava para fazer os simulados e eu chorava. Isso na minha época era a oitava série ainda, né? Que seria o 9º ano hoje. Mas eu chorava, ele me colocava na mesinha da cozinha e eu chorava. E eu fiz todos os simulados que ele me deu. Passei, gente, funcionou. Foi muito bom, porque eu nunca tinha feito uma prova tão longa. A gente não é acostumado a fazer esse estilo de prova, né, em anos anteriores, tipo sexto, sétimo, não sei se vocês fizeram, mas eu não fiz. Foi a primeira prova grande que eu fiz do Minas. Então, para mim, foi de grande valia. Eu aprendi a trabalhar com provas longas. Autoexplicação, eu faço até hoje, gente. Essa daqui também funciona para mim. Autoexplicação é uma das mais interessantes técnicas de estudo. O funcionamento é assim. Você se imagina como um professor que precisa preparar a aula. No meu caso, você fala, nossa, poxa vida, mas você já é professora? Mas não para isso, gente, não para dar aula. Quando tem alguma apresentação importante, eu faço isso, eu me fecho no quarto e eu fico ali apresentando como se a pessoa estivesse aqui na minha frente. E isso me ajuda por muitas coisas. Primeiro, lembrar do conteúdo. Então, eu não vou me enrolar na hora de apresentar, porque como eu já treinei em casa, eu sei o que eu vou falar. Mas o mais importante de tudo, eu consigo cronometrar meu tempo. E aí eu sei quanto tempo que eu vou levar para fazer aquela apresentação. Porque às vezes, dependendo da apresentação que você vai fazer, tem tempo. Meia hora, 1 hora, você não pode ultrapassar. Então isso me ajuda pra caramba
E eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Por quê? Porque existe um estudo que diz que quando você fala, quando você verbaliza, quando você explica para outra pessoa um conteúdo, seu cérebro consegue reter com maior facilidade essa informação. Então, se você estudou alguma coisa, você quer explicar para o seu colega, essa informação vai ficar mais retida no seu cérebro. Você vai impregnar essa informação no seu cérebro. Essa é a minha técnica de estudo. Se a dela era do Pomodoro, essa é a minha. Da autoexplicação? Mas eu gosto também. Eu gosto da Pomodoro porque eu tenho muita dificuldade em focar. Eu não sou diagnosticada com déficit de atenção, tá? Antes que alguém me pergunte. Não tenho diagnóstico nem nada. Mas eu perco o foco com facilidade. Mas eu acho que a maior parte das pessoas também perde quando não é algo de interesse, né? Quando é algo de interesse a gente até consegue. Mas quando não é algo de interesse, às vezes eu fico assim. E daí eu perco o foco. Então a Pomodoro me ajudava por conta disso. Porque eu não sentia o tempo passar, que era o meu maior problema. Eu não sentia. Mas a autoexplicação, acho que são as duas técnicas que eu mais uso, que é a Pomodoro e a autoexplicação. Me ajuda em relação a tempo, como eu disse, e também para eu ficar mais tranquila. Porque se você não estuda a apresentação que você vai fazer, no caso, o meu funciona para apresentação. Mas você pode utilizar para questão de estudo também. Eu acho que traz uma confiança maior. Não é isso que te dá? Porque para mim me dá confiança. Se eu tiver uma apresentação muito importante para fazer, amanhã, por exemplo, e hoje eu treinar na minha casa, eu cronometrar, eu treinar várias vezes o que eu vou falar, amanhã eu estou mais tranquila, porque eu sei o que eu vou falar. Então isso para mim traz segurança. Porém, a autoexplicação não funciona só para apresentações. Pode funcionar para vocês a respeito do conteúdo. Então, se vocês estão estudando química, por exemplo, está com dificuldade de guardar tal conteúdo, tenta fechar a porta do seu quarto, ou não, né? Se quiser chamar uma plateia também, é melhor ficar aí, né? Fecha a porta do quarto, fica lá sozinho e tenta falar. Por algum motivo isso me ajuda, gente. A gente fazia técnica, era um grupo de amigas, né? Minhas amigas, a gente se reunia um dia antes da prova e todo mundo tinha que falar o conteúdo da prova inteiro, sem olhar nos resumos que a gente fazia. Enquanto todo mundo não conseguisse falar todo o conteúdo da prova, ninguém ia embora. Eu fazia com... isso também é bom, a gente fazia na salinha da pós mesmo, que tinha uma lousa, a gente pegava os exercícios para resolver e a gente fazia rodízio, sabe? Então, cada hora era um que ia, só que a pessoa que estava lá, ela tinha que resolver. Então, se fosse a minha vez e eu não conseguisse resolver aquele exercício, os outros me ajudavam a resolver, mas eu que tinha que resolver. Eu não saía enquanto eu não terminasse. Então isso ajuda pra caramba. Mas verbalizar, gente, é muito bom. Você falar. Testem na casa de vocês. Testem e depois vocês me falam se funcionou ou não. Mas esse ato de falar, de verbalizar, ajuda muito, ajuda pra caramba. Ajuda a gravar. Ajuda a gravar. Estudo intercalado. Essa daqui também é para as pessoas que têm déficit de atenção aí, que não conseguem ficar muito tempo focado no mesmo conteúdo. O estudo intercalado serve para você não cansar o seu cérebro com uma única disciplina. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, isso aqui é um exemplo. Segunda-feira, matemática. Terça-feira, português. Quarta-feira, você vai estudar biologia. E assim por diante. Então, você faz uma escala ali no seu caderno para o seu cérebro não cansar. Porque quando a gente foca muito em uma coisa só, enjoa. Então você não vai aguentar ficar a semana inteira estudando matemática. Nem tem por que fazer isso, gente. A gente tem que fazer coisas que nos ajudam. E claramente você ficar forçando o seu cérebro em uma coisa só não vai te ajudar. O seu cérebro vai cansar, você fica desmotivado. Aí, gente, daí você já não quer mais fazer nada. Então o que você pode fazer? Você pode criar um cronograma de estudo. Vocês que vão entrar no segundo ano, cria um cronograma. Segunda-feira vou estudar matemática, vou fazer a tarefa, terça-feira vou fazer tal coisa, quarta-feira outra disciplina, quinta-feira outra disciplina. Assim você não enjoa, seu cérebro também não vai cansar. Estudo intercalado também funciona bastante. Uso de áudios, eu nunca usei, mas eu conheço uma pessoa que usava e gostava bastante. Você pode usar o seu celular para você gravar, você mesmo falando sobre o
conteúdo, ou você pode pegar algum áudio que já está disponível na internet. Então, como eu disse, a internet é uma ferramenta maravilhosa, você encontra muita coisa boa na internet. Então, você pode encontrar na internet gravações já acerca de algum conteúdo que vocês estão precisando, deixa no celular, e quando você estiver no ônibus, quando você estiver ali deitado na sua cama, coloca o fone e escuta. Mas presta atenção mesmo, gente. Presta atenção. Você de fone fica prestando atenção e aí vocês vão ver que isso vai te ajudar. Por quê? Porque quando a gente está nesse momento de descanso, onde você está mais tranquilo, o nosso cérebro ele fica mais apto para receber essas informações. E aí quando você está ouvindo aquilo de fone ainda, quando você não escuta mais ruídos externos, quando você está de fone, aquilo vai direto para o seu cérebro. Então, ou vocês gravam a voz de vocês, não sei se vocês já fizeram isso, já fez isso? Ou você pega alguma coisa da internet, algum áudio que já esteja pronto, mas fica escutando. E aí, de tanto você escutar, você guarda. É o mesmo esquema de música, gente. Música, da primeira vez que a gente escuta, a gente não decora a letra. Mas se você ficar escutando sempre a música, daqui a pouco você está cantando a música. Você nem percebe que você está cantando. Tem um bar do lado da minha casa. Um bar de beldo. Sabe bar de beldo? Que tem aquelas máquinas. Então, gente, eu nem escuto sertanejo. Eu nem gosto de sertanejo. Por algum motivo, eu conheço todas as músicas. Por quê? Porque tem do lado da minha casa. Então, às vezes eu tô assim em casa, e daí eu escuto, eu já tô cantando a música. Eu falo, meu Deus do céu. Mas por quê? Porque de tanto que eu escuto, decora. Tem como, é involuntário. Então, se isso funciona com música, se isso funciona com algo que a gente nem gosta, você acha que não vai funcionar com um estudo, que é algo que você precisa de fato? Funciona pra caramba, gente. Pega um áudio, coloca lá o seu fone e esquece do mundo exterior. Fica ali no seu fone, fica escutando, escuta várias vezes e eu tenho certeza que vocês vão acabar decorando, certo? Então, aqui tem um exemplo, né, de quando você está no ônibus, ou quando você está fazendo alguma coisa, algum fazer doméstico, tomando banho. Aí não também, né, gente? A pessoa está tomando banho e deve deixar o celularzinho lá. Eu já coloquei música. Ah, não, gente. Com luz apagada ainda. Nossa! Diferente. Nunca tive essa experiência. É relaxante. O bom e velho resumo, esse também ajuda muito, principalmente para pessoas que gostam de escrever, para pessoa que gosta de organização. Tem pessoas que têm um caderninho, gente, que é a coisa mais linda do mundo. A pessoa faz resumo, Ingrid, tudo assim, ó. Tudo bonitinho, com a data bonitinho, com desenho, tudo organizado. Então, o resumo não falha. O que é um resumo? Resumo é você escrever com as suas próprias palavras o conteúdo que você acabou de aprender, tá? De uma forma resumida, em tópicos, por exemplo, ou até mesmo em texto, se você gostar, mas eu acho que tópicos fica mais fácil ainda. Você fazer um resumo, colocar alguns tópicos que remetem às informações que você aprendeu. E aí, o lance do resumo é o seguinte, ele tem que ser curto, senão ele não é um resumo. Então, é algo para você recordar. Então, você aprendeu o conteúdo, você estudou o conteúdo, ou lá na escola, ou mesmo na sua casa com o livro, fez seu resuminho, pega o resuminho, quando você for ler o resuminho, você vai lembrar do conteúdo que você estudou. E esse aqui não falha, gente. Esse aqui não falha, e eu sempre oriento os alunos a fazer resumo antes da prova. Pega todo o conteúdo, faz um resuminho, anota as equações, escreve um pouquinho, faz um resumo, deixa no seu caderno, e aí antes da prova você só dá uma lida. Eu sempre falava isso para eles. No dia da prova, gente, a gente vai começar a prova, pega o seu resuminho aí, já vai lendo o que vocês escreveram, e daí só tinha aluno assim olhando o que eles tinham escrito, dá uma lida no resumo para o seu cérebro reativar, vamos dizer assim, para o seu cérebro lembrar das coisas que você aprendeu. E ajuda muito, não sei se vocês têm o hábito de fazer resumo, mas isso ajuda pra caramba, principalmente nas disciplinas que você tem que escrever bastante. Isso ajuda muito, quando tem muita informação, tá? Porque disciplinas de exatas geralmente são equações, e mesmo assim funciona o resumo. Mas essas disciplinas que são muito extensas, tipo história, assim, o que
tem muita informação. Biologia, faz um resuminho ali, coloca as informações mais importantes e vai te ajudar. E aí, após, né, faça a leitura dos resumos para fixar o aprendizado e memorizar o conteúdo para as provas. Então, até mesmo no dia, gente, você dá uma lidinha ali no resumo, só para você lembrar o que você escreveu. E isso ajuda muito. Esse aqui, gente, os flashcards, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tenho uma colega que passou em medicina com flashcards. Ajudava muito, e ela tinha uma caixona, e era muito grande a caixa de flashcards dela. Vocês já ouviram falar de flashcards? Gente, é bem legal, já ouviu? O que são os flashcards? São cartões criados pelos estudantes com uma pergunta escrita na parte da frente e a resposta na parte de trás. Eu vou mostrar para vocês imagens dos flashcards, mas é só isso, gente. É um cartão. Você vai escrever uma pergunta. Tá? Quais são os 5 reinos? É a sua pergunta. Atrás do flashcard vai ter toda a descrição da resposta. Os 5 reinos são tais, cada qual com a sua característica. E aí você coloca esses flashcards numa caixa. E aí você sorteia ele aleatoriamente, pega a pergunta e tenta responder. Se você conseguiu responder, muito bom. Mas se você não conseguiu, você vira o flashcard e a resposta está ali atrás, você lê tudo que você escreveu. E aí você vai falar, é verdade, eu lembro quando eu fiz isso e tudo mais. E o flashcard é interessante que ele seja feito por vocês. Tem na internet, se vocês pesquisarem, você vai ver flashcard na internet já pronto. Porém, eu acho que é importante o fato de vocês fazerem, por quê? Porque esse hábito que a gente tem de fazer resumo, de escrever, também nos ajuda a lembrar. Então, eu acho interessante fazer o próprio flashcard. Porque esse ato de você construir os flashcards já é um estudo, entendeu? Os cartões devem ser colocados numa caixa e retirados de forma aleatória. Assim, as perguntas precisam ser lidas e respondidas. Depois, basta conferir no verso se a resposta dada está correta. Então, olha só como é que funciona o flashcard. Ele é pequenininho, gente. É assim, ó. Certo? Da minha colega, ela tinha uma caixa muito grande de flashcards. Porque ela estava tentando medicina e a gente sabe que é um curso que você precisa de uma preparação muito grande. Então ela fazia resumo também, não era só flashcards. Mas o flashcard foi o que mais ajudou. Porque ela tinha muito, mas muito mesmo, gente. Era uma caixa muito grande de flashcards que ela tinha. E aí ela ficava o dia inteiro selecionando aquelas perguntas. E tinha de todas as disciplinas. E ela ficava o dia inteiro pegando e olhando no verso para ver se ela tinha respondido corretamente. E isso ajudou ela demais. Eu nunca fiz flashcards, mas só o fato de eu tê-la visto, tendo tanto sucesso com isso, me fez acreditar que realmente é um método muito bom para estudo. Então você vai pegar várias folhinhas. No caso dela, era um cartãozinho durinho, eu não sei que material que ela fazia, mas era mais firme. É um cartão mesmo. Sim, mas que material Era seria? uma amiga que usava isso daí. Era tipo um cartão. Ele é mas um papel de carta. Ele é duro, assim. Isso. E na internet, com certeza, você encontra na papelaria mesmo, se você for. É que eu não sei falar pra vocês o material exato disso aqui, mas ele é firme. E aí você vai escrever a sua perguntinha e atrás você vai colocar todas as informações. Mas atenção, pessoal, não é só para responder com coisas curtas. É para colocar informação mesmo. Então, olha isso daqui de geometria plana, ó. Tem várias equações, ó. Várias. Esse daqui, acho que não dá para ver muito bem o que está escrito. Na verdade, nem eu consigo ler aqui o que está escrito, mas eu quero dizer que na resposta você tem que colocar muitas informações. Lipídios, classificação. Aqui, não consigo identificar o que é. Deixa eu ver se eu olhando aqui eu consigo. Não consigo. Não consigo. Será que é um DNA aqui? Acho que é mesmo. Não consigo ler ali. Mas enfim, você vai colocar uma pergunta na frente e atrás você coloca toda a resposta. Coloca isso numa caixa e sorteia aleatoriamente. E você pode fazer isso com os seus colegas. Você pode até fazer uma tarde de estudos, fazer uma brincadeira onde cada colega seleciona um flashcard
e tem que responder aquela pergunta. Então, muito legal a prática do flashcard. E aí, como eu disse, embora vocês encontrem isso na internet, flashcards prontos de todas as disciplinas, eu acho que só o ato de você construir isso daqui já é muito válido. Porque você vai ter que selecionar as informações para colocar, vai ter que olhar no livro. O fato de você escrever também ajuda pra caramba. Quando a gente escreve alguma coisa, o nosso cérebro também consegue reter essa informação. É muito mais fácil para o nosso cérebro quando a gente aplica. Então, só de ler... Bom, tem pessoas que conseguem reter só de ler. Mas o que eu quero dizer é que não é tão fácil. Quando você lê, quando você escreve, quando você fala, quando você mostra para outra pessoa, quando você explica para outra pessoa, é mais fácil. Então, só o fato de construir isso daqui já ajuda pra caramba. Prática distribuída. Prática distribuída é uma técnica em que os estudantes devem distribuir o conteúdo ao longo do tempo, estudando um pouco por dia, por exemplo. Esse método é muito mais eficiente do que deixar para estudar tudo na véspera da prova. Então, ao invés de você pegar um dia inteiro para você estudar todo o conteúdo da prova, que é óbvio que você não vai conseguir, o que você faz? Estuda um tiquinho por dia. E aí você pode aliar essa prática distribuída com um estudo intercalado. Ou seja, na segunda-feira, que nem estava o exemplo no slide, eu vou estudar matemática. Então, segunda-feira você deixa para matemática, um estudo intercalado. Só que você não vai estudar todo o conteúdo de matemática. Você vai estudar uma parte do conteúdo. Por quê? Porque o nosso cérebro não cansar. Porque a gente cansa. O cérebro não aguenta também. Você não aguenta ficar 5, 6, 7 horas estudando conteúdo a fio. Você não vai ter rendimento se você fizer isso. Então, estuda um pouquinho. Pega um pouquinho do conteúdo e estuda naquele dia. Quando a gente coloca metas que a gente consegue alcançar, é muito mais fácil pra gente. Porque quando você coloca uma meta muito grande, do tipo, vou estudar 50 páginas de matemática hoje, você não dá conta e vem o quê? Vem frustração. E aí você desiste. Quando vem a frustração, quando você fala, não vai dar tempo mesmo, deixa isso daí, não vou conseguir, vem frustração, gente. E aí você desiste, você não quer mais estudar. Você fala, não, muito difícil, muito demorado, não vale a pena, não quero mais. Por que ao invés de você não colocar 50 páginas, que é claro que você não vai dar conta, você não coloca 5? Muito mais fácil de você atingir essa meta, não cansa tanto, seu cérebro assimila melhor o conteúdo e você fica feliz porque você cumpriu o que você prometeu para si mesmo. Você fala, poxa vida, eu prometi para mim mesmo que eu ia estudar 5 páginas e eu consegui estudar essas 5 páginas, estudei o conteúdo. Então isso te traz uma satisfação. Então, não estuda o conteúdo todo de uma vez. Divide, estuda um pouquinho por vez. E aí eu tenho certeza que o processo de aprendizagem vai ser mais fácil, mais tranquilo para vocês. Interrogação elaborativa. Na técnica de interrogação elaborativa, o estudante deve criar explicações que justifiquem por que determinados fatos apresentados no texto são verdadeiros. Então, é o popular, por quê? Tem uma informação e você pergunta, mas por que é assim? Aí você vai ter que buscar essa informação, você vai ter que falar, mas por que isso é verdade? De onde que surgiu isso daí? E aí você treina o seu cérebro a buscar essa informação. O porquê que é aquilo? O que aconteceu para ter aquela informação? E aí você incentiva o seu cérebro a buscar essa informação. E aí, se de repente você não conseguir se lembrar, pega o livro, abre lá o livro e fala, é verdade, por causa disso daqui. Eles falam, nossa, é verdade, não vou esquecer, da próxima vez eu não vou esquecer. Esse tipo de estudo requer um esforço maior do cérebro, fazendo com que os conceitos venham à memória e a absorção seja mais eficiente. Então, sempre quando vocês estiverem estudando, lembrem o porquê das coisas. O porquê que é assim. O porquê que é assim o teorema de Pitágoras. Da onde que veio isso? E aí, quando você lembra da onde que surgiu o teorema de Pitágoras, o porquê que a equação é daquela maneira, a aprendizagem é mais eficiente. A gente tem que saber o porquê das coisas. Sempre tem que saber o porquê das coisas.
certo? Então, sempre, enquanto vocês estiverem estudando, sempre se perguntem por que essa informação é verdadeira. E tentem fazer com que o seu cérebro consiga essa informação. Lembre dessa informação. Então, aqui agora vamos para a nossa parte final. O processo de aprender a aprender não é simples, mas a partir do momento que se dominam algumas técnicas, acontece um grande ganho nas experiências de aprendizagens futuras. Não é simples você aprender um conteúdo novo. Só que quando você treina, quando você utiliza essas técnicas de estudo, quando você treina um pouquinho todo dia e você aplica essa informação, você retém essa informação, certo? Então, eu não vou dizer para vocês que é fácil estudar um conteúdo novo. Vocês sabem, não é? Vocês estão na escola, vocês sabem que toda vez que o professor apresenta um conteúdo novo, principalmente matemática, gente, matemática é o que mais pega mesmo. Parece uma loucura aquilo. Meu Deus do céu, é muito difícil. Só que passa algumas aulas, o que eu percebo? Eles conseguem fazer. Então, eu sempre falo para eles, pessoal, vocês têm que lembrar que a gente é capaz de aprender. Um dia na nossa vida foi muito difícil fazer multiplicação. Foi muito difícil. A gente tinha que contar no dedo, a gente tinha que pegar material dourado. Agora, se eu perguntar para vocês quanto que é 2 vezes 3, vocês sabem responder. Por quê? Se tornou fácil. Mas por que se tornou fácil? Prática. Anos de estudo que vocês tiveram. Só que se eu perguntar para uma criança que está aprendendo multiplicação, ela vai falar que é absurdamente difícil. Não é? Divisão, então, vixe Maria. Divisão é pior ainda, gente. Divisão, você tinha que pegar o material dourado. Para você fazer 10 dividido por 5, você pegava 10 unidades e você fazia montinhos ali, ó, 5 montinhos. Quanto que tem em cada montinho? Ah, tem 2. Então, 10 dividido por 5 é 2. Mas para a criança aquilo é impossível. Para vocês, não é mais. Então, a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Só que a gente tem que treinar. Não adianta a gente querer saber alguma coisa sem treino, porque a gente não vai conseguir. Então a gente tem que treinar, a gente tem que pôr em prática. É fácil? Não, nem sempre é fácil. Foi muito difícil para a gente aprender até a adição, gente. A gente tinha que contar no dedinho, não era assim que a gente fazia? Foi muito difícil. Mas depois que a gente aprendeu, hoje a gente sabe fazer. Né? Não é mesmo? Então, cada pessoa apresenta uma forma própria de processar novos conhecimentos, mas o ato de aprender sempre será o fio conector entre uma informação potencialmente passageira e o saber consolidado capaz de viabilizar a transformação de teoria em ação. Todos nós somos diferentes, todos nós temos processos de aprendizagens diferentes. Como eu compartilhei com vocês, que mais me ajuda? Pomodoro, porque eu perco foco com facilidade, e autoexplicação, porque eu sinto que o fato de falar me dá mais segurança. Para a Ingrid pode ser diferente. E para vocês, o que é mais fácil para estudar? Bom, eu já faço a autoexplicação também e o uso de áudio. Uso de áudio. E você? Pomodoro. Pomodoro para não cansar, né? É algo que ajuda muito. Só que o que eu quero dizer é que cada um é diferente, tá? Então pode ser que uma técnica que eu apresente aqui para vocês, pode ser que não funcione para vocês. Pode ser que o Pomodoro não funcione para você. Porque tem gente que realmente consegue focar, tem gente que consegue focar, tipo, tem gente que consegue ficar 1 hora fio estudando sem sentir o tempo passar. Eu não consigo. Gente, se colocar música para mim é 0. Se eu tiver outro estímulo, para mim é 0. Eu nunca entendi como que tem pessoas que limpam a casa escutando música. Eu não consigo. Ou estudando. Gente, o cúmulo. Eu vi uma pessoa lendo, escutando música. Gente, pelo amor de Deus, é uma coisa por vez. Eu não consigo, não. O meu cérebro não dá conta. Então, para mim, isso não funciona. Mas para outra pessoa pode funcionar. Não existe certo e errado no processo de aprendizagem. Cada pessoa é única e a gente tem que encontrar uma forma de aprender com mais facilidade. Seja com o uso de áudios, por exemplo, ou seja com a técnica Pomodoro. Só que assim que a gente encontrar esse método, vocês vão ver que o processo de aprendizagem vai ser mais agradável. Você não vai sentir tanto esse cansaço, essa exaustão. Pessoal,
E por hoje era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, eu espero que isso seja de grande ajuda para vocês. Eu espero de verdade que o que vocês viram aqui seja colocado em prática, porque só ver, só assistir não resolve o nosso problema. O que resolve é a gente fazer, de fato, né? Então eu espero que de todas essas técnicas vocês treinem em casa. Posso estar disponibilizando os slides se vocês quiserem, mas eu espero de coração que vocês treinem essas técnicas e que vocês tenham sucesso no estudo de vocês, tá?